Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre redes neurais artificiais. Nós vamos iniciar nossa discussão sobre as redes neurais. Vamos nessa aula de hoje, uma aula bem curta, mas que vai nos dar o básico para nós entendermos as unidades de construção das redes neurais. Essas importantes estruturas do conhecimento para aplicações muito importantes de aprendizado de máquina. Bom, as redes neurais artificiais, que nós vamos abreviar como RNAs, são modelos computacionais inspirados pelo funcionamento do cérebro dos animais. Então elas são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. Então, vocês vão ver que elas reconhecem padrões, por exemplo, animais, vocês podem treiná-las com diversos tipos de animais. Um exemplo muito típico para aprender sobre redes neurais é treinar a rede para classificar entre gatos e cachorros, por exemplo, imagens de gatos e cachorros. Então ela aprende a reconhecer padrões. As RNAs elas são geralmente apresentadas como sistemas de neurônios interconectados. Então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre essa unidade de construção das redes neurais, começando lá pelos modelos básicos, os modelos iniciais de neurônios, e indo até as redes neurais, que são a interconexão desses vários neurônios. Então esses neurônios eles são interconectados e eles podem computar valores de saída, simulando o comportamento de redes neurais biológicas. Então aqui tem uma figura bem simples de uma rede neural. Nós vamos entender isso daqui melhor durante as aulas. Nós temos aqui o que eles chamam de camada de entrada, que são os atributos. Temos aqui a camada escondida. No caso aqui nós temos apenas uma única camada escondida, com 1, 2, 3, 4, 5 neurônios. Então aqui são os neurônios que formam essa rede neural, e a camada de saída, que nos dá o valor esperado. Então essa primeira parte da aula nós vamos focar nos elementos básicos de uma rede neural, que são os neurônios. Então nós vamos ver como os neurônios são construídos. Antes de nós começarmos a falar sobre os neurônios, algumas aplicações famosas de redes neurais, que nós podemos, aqui eu vou falar sobre algumas. As redes neurais artificiais elas são versáteis, poderosas e escalonáveis. Então, vocês podem realizar tarefas grandes e altamente complexas de aprendizado de máquina com as redes neurais. Então elas são ideais para essas tarefas muito complexas. E, como exemplo, nós podemos citar aqui a classificação de bilhões de imagens. Por exemplo, o Google Images usa redes neurais para fazer essa classificação. Serviços de reconhecimento de fala, por exemplo, o Siri da Apple, o Alexa da Amazon, o Google Assistant da Google. Recomendação de vídeos, que é feita por exemplo, pelo YouTube, para os seus milhões de usuários, todos os dias. Então eles usam também redes neurais para fazer esse sistema de recomendação, ou mesmo aprender a vencer o campeão mundial de Go, como nós vimos lá na aula inicial, na primeira aula, que eles usaram Deep Learning para treinar uma rede neural para jogar Go, e com isso o sisteminha rodando a rede neural conseguiu ganhar do campeão mundial de Go. O que ele fez? Ele examinou milhões de jogos anteriores. Então ele treinou, a rede neural foi treinada com milhões de jogos, e depois ela começou a jogar contra si mesma, e com isso ela aprendeu mais ainda e conseguiu ganhar do campeão de Go. O pessoal da empresa DeepMind criou esse sistema chamado AlphaGo, que depois passou a ser parte do Google.
Bom, então, aqui, para iniciar nossa conversa sobre os neurônios, nós vamos ver vou dar um pouco de contexto sobre os neurônios e nós vamos caminhando até as redes neurais. Então, a descoberta da célula em 1665 pelo Robert Hooke foi importantíssima para que houvesse uma melhor compreensão das estruturas dos seres vivos. Então, nós podemos considerar a célula como sendo o átomo da vida. As células eucariontes, elas possuem 3 partes. Então, nós temos células procariontes e eucariontes. Aqui eu cito apenas eucariontes porque os neurônios são um tipo de célula eucarionte. Então, toda célula eucarionte ela possui 3 partes principais: a membrana, o núcleo e o citoplasma. A membrana ela debilita a célula, ou seja, ela isola a parte interior do meio externo. Já o núcleo abriga o material genético e no citoplasma nós encontramos os componentes como as organelas. Então, o neurônio também apresenta essas 3 partes. Então, ele também é classificado como uma célula eucarionte, mas ele tem características distintas. Então, eles são células, são os neurônios, mas são células que possuem mecanismos elétricos e ou químicos característicos. Então, eles têm essa característica de ter um mecanismo elétrico e ou químico bem característico deles. A figura aqui ao lado mostra o diagrama de um neurônio. Então, nós temos aqui o núcleo, nós temos as sinapses, que se conectam com outros neurônios, nós temos os dendritos e o corpo da célula, e o núcleo aqui. Então, aqui nós temos esse diagrama do neurônio. Então, continuando aqui com um pouco de contexto sobre o neurônio, em termos bem simples, mas lembrando que sempre há exceções, nós podemos afirmar que o neurônio ele recebe estímulos elétricos de outros neurônios, basicamente a partir dos dendritos. Então, os dendritos, que são essas terminações aqui, elas são as entradas da rede do neurônio, vamos dizer assim. Então, elas recebem estímulos de outros neurônios a partir dos dendritos. Esses estímulos eles são integrados pelo neurônio. Essa integração dos estímulos vai levar à geração ou não de uma resposta elétrica enviada pelo axônio. Então, os terminais do axônio aqui e as sinapses que se conectam a outros neurônios. Então, os estímulos entram aqui, é feita a integração desses estímulos e caso eles atinjam um nível de ativação, isso é comunicado aos neurônios conectados a esse neurônio através dos axônios conectados via sinapse. Então, do ponto de vista do nosso curso aqui, o neurônio vai ser um sistema com várias entradas e uma saída. Então, é um pouco mais simplificado do que o neurônio aqui, que teria várias saídas. Então, são várias entradas e uma saída para o nosso curso. Nós podemos simplificar o funcionamento do neurônio da seguinte forma. Os neurônios eles vão receber esses estímulos elétricos, esses estímulos são integrados e, se a atividade, ou seja, a integração dos estímulos exceder um certo limiar, um certo valor, o neurônio gera um pulso, ou seja, o que é chamado de potencial de ação. Então, o potencial de ação é mostrado aqui na figura. Nós vemos aqui que nós temos 2 diferentes estímulos que são insuficientes porque eles estão abaixo do limiar. Então, quando esses estímulos eles são integrados e eles passam do limiar, o neurônio gera um potencial de ação e, com isso, ele ativa outros neurônios conectados a ele. Então, um neurônio ele vai se conectar com 10 a 100 mil outros neurônios através das sinapses. Então, através aqui das sinapses, ele se conecta a outros neurônios. Esses sinais eles são passados de neurônio para neurônio através de reações eletroquímicas. Agora, nós vamos falar sobre o primeiro modelo de todos, o modelo de McCulloch-Pitts. A figura ao lado ela mostra o modelo matemático do neurônio criado
pelo Macaulay Pitts, em 1943. Então, vocês vejam aqui que é muito parecido com algo que nós já aprendemos. A regressão logística, por exemplo, que nós temos aqui as entradas sendo somadas e depois uma função de ativação. Mas ainda que nesse modelo ele é diferente da regressão logística, porque nós não temos pesos sendo multiplicados pelas entradas, pelos atributos, mas nós vamos ver isso adiante. Então, a grosso modo, o neurônio ele é ativado, ou seja, disparado, quando uma combinação linear, a soma aqui das entradas, excede um limiar de ativação. Então, esse limiar de ativação dado aqui pelo θ, quando ele é maior do que esse limiar, o neurônio é ativado. Ou seja, o neurônio nada mais é do que um classificador linear, que nós já vimos anteriormente. Então, as premissas do modelo do neurônio de Macaulay-Pitts, abreviados por MP, são os valores das entradas xi para todo i, ou também chamadas de sinapses, são sempre valores booleanos. Então, aqui, todos os valores de entrada são valores booleanos, ou seja, valores lógicos entre zero, que assumem os valores 0 ou 1. As entradas são simplesmente somadas, então não há a multiplicação por pesos aqui, são apenas somadas. A atividade do neurônio é um processo do tipo tudo ou nada, ou seja, é um processo binário. Portanto, a função de ativação do neurônio é uma função degrau, que nem mostrado aqui, com um ponto de disparo que depende do limiar de ativação. Então, esse limiar de ativação vai fazer com que o ponto de ativação ele mude conforme o θ mude, conforme a variação de θ. Um certo número de sinapses deve ser excitado num determinado período para que o neurônio dispare. Então, para que o neurônio tenha um valor, que o valor de integração aqui dos sinais seja maior do que o limiar de ativação, um certo número de sinapses deve ser excitado. Então, conforme vocês podem ver aqui, nós temos o limiar de ativação que vai fazer com que esse degrau aqui, essa função degrau, ela varie, a posição aqui, aonde nós temos o valor igual a 1, varie de acordo com o θ. Alguns exemplos com o modelo de neurônio do Macaulay-Pitts, que nós podemos aqui mostrar para vocês, são 3 exemplos, uma função lógica OR, uma função lógica AND e uma função lógica NOT. Então, por exemplo, no caso da função lógica OR, nós temos aqui os valores das entradas x1 e x2, o valor da saída e o valor de g de x, voltando aqui, que é a soma dos valores de entrada. Então, 0 e 0 numa OR resulta em 0 e o valor da soma de x1 com x2 é igual a 0. Assim por diante, nós temos 0 e 1 somado 1, 1 e 0, 1 também, 1 e 1 somado vão dar 2. Então, qual seria o limiar, o valor de limiar de ativação, ou seja, o θ, para o caso do OR, para poder classificar esses valores? Então, se nós analisarmos o g de x, nós vemos que o disparo ele deve ocorrer quando o g de x for maior ou igual a 1. Portanto, o caso aqui, o θ deve ser igual a 1. Então, quando a soma de x1 e x2 for maior ou igual a 1, nós temos a ativação do neurônio. Já no caso da função lógica E, qual seria o limiar de ativação? Então, depois de analisarmos aqui g de x, a função g de x, que é a soma, a integração aqui dos sinais x1 e x2, nós vemos que o disparo ele deve ocorrer quando g de x for maior ou igual a 2. Portanto, o θ aqui é igual a 2. Então, nós temos aqui para diferenciar entre a classe 0 e a classe 1, que a soma deve ser maior ou igual a 2 para poder distinguir entre a classe 0 e a classe 1. Então, θ aqui é igual a 2. Então, vejam que o disparo aqui, a posição onde a função de ativação vai para o valor 1, ela varia de acordo com o θ. A função lógica NOT
mais simples do que as outras duas. Nós temos aqui g de x, então qual seria, dado g de x, qual seria o valor do limiar de ativação θ? Então, depois de analisarmos aqui o valor, nós vemos que para o disparo ocorrer, o valor de x1 ele deve ser negado, ou seja, é o valor barrado, nós chamamos de uma entrada inibitória, e assim ele vai ocorrer quando g de x for maior ou igual a 1, portanto, θ igual a 1. Então, aqui, na representação do neurônio, nós temos essa entrada inibitória aqui, que na verdade é uma negação do valor de x1. Então, se nós negarmos aqui o valor de x1, nós obtemos uma forma de classificar o valor do nota, da função lógica nota. Em seguida, nós falamos de um outro modelo de neurônio, chamado de perceptron. Então, em 1958, o Frank Rosenblatt ele propôs o modelo clássico do perceptron. Já em 69, esse modelo do Frank Rosenblatt ele foi refinado e cuidadosamente analisado pelo Minsky e Papert. O modelo criado por eles foi então chamado de perceptron. Esse modelo proposto por eles é mostrado aqui na figura ao lado. Então, vejo que já tem uma diferença para o modelo do neurônio do Macaulay-Pitts. Vejam que o modelo de Macaulay-Pitts não tinha os pesos e a função não tinha os pesos e que as entradas eram booleanas. Agora, diferentemente, nós vamos ver aqui, nós temos os pesos multiplicando aqui os sinais de entrada, as sinapses. Vamos ter também aqui uma nova entrada chamada de bias, que nós vamos ver o porquê logo em seguida. E vamos ver também que as entradas não mais precisam ser valores booleanos. Uma coisa importante de nós percebermos aqui, tanto no modelo de Macaulay-Pitts quanto no modelo do perceptron, é que a saída sempre assume um valor binário, 0 ou 1. 0 ou 1. Não existe, que nem na classificação logística, na regressão logística, valores da probabilidade. Então, é uma decisão dura, podemos dizer, ou é 0 ou é 1. Então, o modelo do perceptron é um modelo computacional mais geral que o modelo do neurônio de MP, de Macaulay-Pitts. Esse novo modelo ele supera algumas limitações do modelo de Macaulay-Pitts, introduzindo conceito de pesos sinápticos, ou seja, que é uma medida da importância dos atributos de entrada. Então, nós temos aqui os pesos, multiplicando as entradas, as sinapses, e um método para aprender esses pesos. Além disso, as entradas elas não são mais limitadas a valores booleanos, conforme eu disse, como no caso do modelo de Macaulay-Pitts, suportando entradas reais, valores reais, o que torna esse modelo mais útil e generalizado. Assim como no modelo de Macaulay-Pitts, a função de ativação aqui ainda do perceptron também é uma função degrau, com a diferença que aqui ela não mais depende do limiar de ativação θ. Então, o limiar de ativação não mais influencia aqui na posição onde o neurônio vai disparar. Então, a função de ativação agora é fixa, o ponto de ativação é sempre em 0, diferentemente dos casos anteriores que variava conforme o θ variava. Isso vocês podem ver aqui nas notas, eu explico como nós conseguimos sair desse modelo para esse modelo onde o θ, o ponto de ativação aqui, ele foi absorvido como uma entrada do perceptron. Então, percebam aqui na equação que a saída é o somatório das entradas multiplicadas pelos pesos passados pela função de ativação degrau. Ou seja, a saída vai ser 1 se o g de x for maior ou igual a 0 e 0 se menor que 0, se g de x for menor que 0, ou seja, a integração for menor que 0. Então aqui percebo que, como eu já disse, que é importante perceber que o limiar de ativação agora ele faz parte das entradas e é chamado de bias. Então
é um nome comum, chamar esse limiar de ativação de Bayes agora. Bom, continuando falando aqui do perceptro, a ideia é que a ativação do perceptro causada pelos estímulos de entrada, ou seja, as entradas, as sinapses, seja uma combinação linear entre os estímulos e os pesos sinápticos. Se essa ativação exceder um certo limiar de ativação, ocorrerá o disparo. Isso pode ser expresso por meio de uma função de ativação do tipo degrau, que nem conforme nós vimos aqui anteriormente. Note que a função de ativação, f, ela está centrada em torno do zero. E o limiar de ativação, ou disparo, é controlado indiretamente pelo valor do peso do Bayes, W0. Então, se vocês voltarem aqui e derem uma olhada no modelo do perceptro, vocês vão ver que o limiar de ativação agora é um peso da entrada x0. É o peso que é multiplicado pelo x0, que é sempre igual a 1. O tipo de resposta do perceptro vai dar origem a um classificador para problemas com duas classes. Então, tudo que vocês estão ouvindo eu dizer aqui até agora deve estar lembrando vocês dos classificadores lineares, da teoria dos classificadores lineares. Então, as classes elas são separadas por uma fronteira de decisão para a qual a equação abaixo é verdadeira. Então, quando esse valor aqui é igual a zero, nós temos a fronteira de decisão. Então, aqui nesse desenho que eu mostro ao lado, essa fronteira de decisão é uma linha, porque nós temos apenas duas dimensões, x1 e x2. Bom, no espaço dos atributos x1 para todo i, essa equação é um hiperplano. Então, no caso aqui, esse hiperplano é apenas uma linha, porque nós temos apenas duas dimensões. Portanto, um perceptron só é capaz de classificar dados que sejam linearmente separáveis, ou seja, separáveis por um hiperplano, que nem mostrado aqui na figura. Se eles estiverem muito próximos aqui, estiver pontos, exemplos que pertençam à classe azul, bolinhas azuis, estiverem passando aqui do limiar de decisão, dessa fronteira de decisão, eles já não são mais linearmente separáveis e o perceptron tem dificuldades de realizar essa classificação. Então, observe que, ao contrário dos classificadores de regressão logística, os perceptrons, como eu disse anteriormente, eles não produzem como saída uma probabilidade da classe. Ao invés disso, eles apenas fazem previsões com base no limiar rígido, ou seja, a saída vai ser 0 ou 1, ou pertence ou não pertence à classe. Essa é uma das razões para se preferir a regressão logística ao invés do perceptron. Então, nós usamos muitas vezes a regressão logística, que vai nos dar a probabilidade da classe, ao invés do perceptron, que apenas diz que pertence ou não pertence àquela classe. Então, aqui eu falo sobre a regra de aprendizado do perceptron, como que o perceptron faz para aprender os pesos sinápticos. Então, como nós discutimos anteriormente, a função degrau, nós já vimos isso em aulas passadas, ela tem derivada igual a zero em todos os pontos, exceto em torno de zero, onde ela é indefinida. Então, nós não podemos usar o gradiente descendente, o algoritmo do gradiente descendente, para treinar o perceptron. Porém, existe uma regra simples de atualização dos pesos, que converge para uma solução não ótima, mas uma solução muito próxima da ótima. Ou seja, um separador linear que classifica os dados perfeitamente, dado que esses dados sejam linearmente separáveis. Se eles não forem linearmente separáveis, o perceptron tem uma dificuldade muito grande para convergir para uma solução. Portanto, caso os dados sejam linearmente separáveis, a regra de aprendizado do perceptron tem convergência garantida. Então, ele vai convergir caso eles sejam linearmente separáveis. Caso não, ele vai ter uma grande dificuldade para convergir. Então, ele converge, caso sejam linearmente separáveis, num número finito de iterações, ou seja, épocas. Nessa regra, para cada exemplo do conjunto de treinamento, obtém
tem-se primeiramente a saída do perceptron para os pesos sinápticos atuais. Então, dados os pesos sinápticos atuais que eu tenho agora, eu calculo a saída com esses valores. Então, eu faço a multiplicação das entradas, faço o somatório, passo pela função de ativação e obtenho a saída. Em seguida, nós calculamos o erro entre a saída do perceptron e o rótulo D do exemplo. Então, é o erro aqui entre o que eu espero e o que eu tenho. Entre o que eu espero, que é o D, e o que eu obtenho, que é o Y. Caso esse erro não seja nulo, a equação de adaptação dos pesos sinápticos é definida da seguinte forma. O W atual vai receber o valor anterior mais um alfa, que é a taxa de aprendizagem, ou seja, o passo de aprendizagem, vezes o erro, vezes o vetor x. Ou seja, os pesos, as sinapses, as entradas, os atributos. Após a apresentação de todos os exemplos de treinamento, ou seja, uma época, deve haver um embaralhamento dos exemplos. Então, vocês pegam todos os dados de treinamento e embaralham eles, e uma nova etapa de treinamento ocorre. No caso ótimo, quando a separação linear ocorrer, ou seja, quando o algoritmo encontrar um separador linear, ou seja, uma fronteira de decisão, não haverá mais erros e as regras de atualização calculadas não mais modificarão os pesos sinápticos. Ou seja, quando ocorrer o encontro aqui dessa fronteira de decisão que separa perfeitamente as classes, o erro vai ser igual a zero. Sendo igual a zero, não existe mais atualização dos pesos. Uma observação aqui, a regra de aprendizado do perceptron é geralmente aplicada a um exemplo de cada vez, ou seja, vocês vão lendo um exemplo a cada vez e aplicando o treinamento. Os exemplos eles são escolhidos aleatoriamente, assim como nós fizemos lá com o gradiente descendente estocástico. Aqui um exemplo simples do perceptron com o scikit-learn. Então o scikit-learn ele tem também uma classe, ele implementa uma classe perceptron. Então aqui nós importamos essa classe perceptron. Nós criamos aqui valores aleatórios de x1 e x2 e aplicamos aqui a função lógica AND, e temos a saída, e com isso nós adicionamos, em seguida nós adicionamos ruído às entradas. Então x1 e x2 agora fica ruidoso. Faço a concatenação aqui, não esqueço de adicionar o bias aqui, os valores, o vetor de uns. Então eu tenho x0, x1 e x2. Essa daqui é a figura ruidosa da função lógica E. Temos aqui as classes zeros, as bolinhas azuis, e a classe 1, o x em vermelho. Então a intenção aqui é encontrar uma fronteira de decisão que classifique entre classe 0 e classe 1. Aqui eu crio uma instância do perceptron, faço o treinamento, realizo a predição com os valores de x e calculo o erro quadrático médio entre os valores que eu fiz a predição e os valores originais, ou seja, os rótulos. Então esse é um exemplo de classificação de dados ruidosos linearmente separáveis. Vocês veem que existe aqui uma linha reta que consegue classificar, ou seja, consegue separar linearmente essas duas classes. A base de dados é gerada a partir da função de uma porta lógica e como podemos ver, o perceptron classifica perfeitamente o conjunto de dados ruidosos, pois existe aqui uma linha reta que classifica perfeitamente, que separa perfeitamente as duas classes. Então, por hoje é só sobre essa unidade básica de formação das redes neurais. Em seguida, nós vamos ver como conectar esses neurônios para formar uma rede neural e como treinar essa rede neural. Um aviso aqui, o material já se encontra disponível lá no site, a lista, os handouts,
e alguns exemplos. Vocês já podem encontrá-lo lá. E assim que eu tiver a próxima aula, a continuação, eu publico um vídeo e deixo o material lá para vocês acessarem. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima e abraços.